A luz do espírito de profecia revela verdades profundas sobre temas que muitas vezes são ocultos aos olhos humanos. Um desses temas é a maçonaria, uma organização que, por trás de seus símbolos e juramentos, tem afastado muitas almas da comunhão com Deus. Ellen G. White, movida por visões e instruções divinas, advertiu o povo de Deus a respeito dos perigos espirituais ocultos nas sociedades secretas e nas alianças humanas, que não estão sob a direção do Espírito Santo. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Em seus escritos, ela declara claramente: o Senhor proíbe seu povo de se unir em sociedades secretas. Aqueles que pertencem a Cristo devem estar sob sua bandeira e trabalhar em harmonia com os princípios do céu. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 131. A advertência é direta. A maçonaria, embora aparente ser uma fraternidade de caridade e filosofia moral, é, na verdade, um sistema que substitui a autoridade de Cristo pela sabedoria humana. Ellen White discerniu que por trás das juras e rituais da maçonaria existe uma influência espiritual enganadora, que leva o homem a colocar sua confiança em outro poder que não é o de Deus. A Bíblia confirma esse princípio. Em 2 Coríntios 6, 14 e 16, o apóstolo Paulo escreve: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Essa passagem é um alicerce para entendermos a razão pela qual Ellen White foi tão firme ao condenar as sociedades secretas. Ela viu nelas uma forma de jugo desigual, em que o cristão se compromete com princípios que não estão alinhados com a verdade de Deus. Ela descreveu com clareza: aqueles que entram em sociedades secretas estão se colocando sob um poder que não é de Deus. Eles estão se ligando a uma fonte de influência que enfraquece sua fé e obscurece sua percepção espiritual. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 84. Essas palavras mostram o profundo perigo espiritual. Quando um homem jura fidelidade a uma instituição que exige silêncio, juramentos e submissão a superiores humanos, ele está, na prática, negando a autoridade suprema de Cristo. Ellen White compreendia que cada juramento maçônico, cada símbolo e cada rito representa uma tentativa sutil de substituir a adoração a Deus por uma lealdade terrena. Em outro texto, ela advertiu: os homens não têm o direito de fazer votos que os prendam a qualquer organização que exija deles uma lealdade que possa interferir com sua lealdade a Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 140. Essas palavras são um eco da ordem divina de Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Ellen White viu que por trás do verniz moral e filantrópico da maçonaria existe uma força espiritual contrária ao reino de Cristo. Muitos dos que entram nela acreditam estar participando de uma obra nobre, de caridade e de fraternidade, mas o espírito de profecia revela que há uma rede de engano espiritual na qual o inimigo busca prender as mentes e afastá-las da simplicidade do Evangelho. O Senhor mostrou à sua serva que as sociedades secretas são uma das maneiras mais sutis pelas quais Satanás atua nos últimos dias. Ela escreveu: Satanás tem inventado muitas formas de distração e engano. Entre essas estão as sociedades secretas. Ele as usa para corromper o pensamento e afastar as almas de Cristo. Evangelismo, página 118.
E aqui está um ponto importante para você refletir agora. Escreva nos comentários: somente Cristo é meu Senhor e Mestre. Essa frase é uma declaração pública de fidelidade ao reino de Deus e rompe simbolicamente com toda forma de aliança espiritual contrária ao Evangelho. Ellen White também descreve a maçonaria como uma armadilha para os que ocupam posições de influência. Ela observou que líderes, políticos e até mesmo alguns cristãos foram seduzidos por seus ideais de igualdade e poder. Contudo, a serva do Senhor alertou que essa fraternidade humana é apenas uma fachada para uma escravidão espiritual mais profunda. Ela escreveu: os que entram nessas associações não percebem que estão se submetendo a uma disciplina que molda o pensamento de acordo com princípios que não vêm do alto. Pouco a pouco, o espírito do mundo toma o lugar do Espírito de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 65. Essas palavras nos lembram da exortação de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é o oposto do que ocorre nas sociedades secretas. Nelas, o pensamento é moldado por símbolos e doutrinas ocultas, muitas vezes contrárias às Escrituras. Ellen White advertiu que a maçonaria exalta a sabedoria humana e ensina que o homem pode alcançar a luz por meio do autoconhecimento, um conceito diretamente oposto à dependência total de Cristo. Ela escreveu: as sociedades secretas, com seus mistérios e cerimônias, são uma invenção de Satanás para desviar os homens da verdadeira luz. Seu objetivo é substituir o plano da salvação pela exaltação própria. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 143. Essas palavras são uma denúncia direta do orgulho espiritual que domina muitas dessas instituições. A Bíblia já havia advertido em Provérbios 16:18. A soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. No entanto, Ellen White não apenas denunciou o erro, ela também apontou o caminho de saída para aqueles que já estavam presos nessas alianças. Em suas cartas, ela apelou com compaixão aos que haviam se tornado maçons, dizendo: aos que estão presos nessas associações, o Senhor diz: sai do meio deles e separa-te. Não consintas em permanecer sob o jugo de Satanás. Cristo te libertará se o buscares com sinceridade. Evangelismo, página 119. Essa mensagem ecoa a voz de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus chama seu povo para se separar de tudo que contamina o espírito e a mente. O cristão verdadeiro não precisa de juramentos secretos, nem de símbolos humanos para expressar fraternidade. A verdadeira união vem do Espírito Santo, que faz de todos os crentes uma só família em Cristo. E neste momento, eu quero convidar você que está assistindo. Escreva nos comentários: eu escolho servir apenas a Jesus. Essa declaração é uma resposta espiritual a esse apelo do espírito de profecia. Ellen White foi clara: o cristão que pertence a Cristo deve estar livre de qualquer aliança que enfraqueça sua fé. O inimigo tem introduzido, disfarçadamente, elementos maçônicos até mesmo entre os cristãos, símbolos, gestos e pensamentos. Mas a palavra de Deus expõe todas as obras das trevas. Em Efésios 5:11, Paulo nos exorta: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É exatamente isso que a serva do Senhor fez. Ela revelou que a maçonaria é uma das obras das trevas que, sob aparência de luz, aprisiona as almas na mentira. A mensagem de Ellen White não é de ódio, mas de libertação espiritual. O chamado é claro: separar-se do engano, romper com as alianças humanas e refugiar-se em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens.
A maçonaria promete sabedoria. Cristo oferece salvação. A maçonaria ensina fraternidade humana. O Evangelho revela a verdadeira irmandade dos redimidos. A maçonaria busca a luz da razão. Jesus é a luz do mundo. João 8,12. No final, a questão é de lealdade. A quem pertencemos? A quem servimos? Ellen White afirma que nos últimos dias, o conflito entre o reino de Cristo e as forças das trevas se tornará mais evidente, e cada pessoa será chamada a decidir sob qual bandeira ficará. E agora, deixe-me fazer uma pergunta a você. De que lado você quer estar quando o selo de Deus for colocado sobre o povo fiel? Se o seu coração diz: "Eu quero estar do lado de Cristo", escreva isso agora nos comentários e declare sua decisão publicamente. Ao prosseguir nas advertências que o Senhor lhe concedeu, Ellen G. White descreve com ainda mais clareza a natureza dos rituais e dos juramentos presentes nas sociedades secretas. Segundo ela, tais práticas não apenas afastam o homem de Deus, mas o colocam em terreno perigoso, onde forças espirituais ocultas passam a exercer influência sobre a mente e o coração. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 140, ela afirma: os juramentos feitos em tais sociedades não são aprovados por Deus. São juramentos que colocam a alma em laços, impedindo-a de agir em plena liberdade sob a orientação do Espírito Santo. Essas palavras revelam algo profundo. Quando o homem promete fidelidade a uma organização que exige silêncio e submissão, ele, na prática, entrega parte de sua vontade a um sistema humano. A Bíblia nos adverte em Mateus 5:34-37, onde Jesus declara: "De modo nenhum jureis, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna." Cristo não condena o compromisso com a verdade, mas condena a entrega da consciência a outro poder que não seja o de Deus. Os juramentos maçônicos, com suas palavras misteriosas e promessas de segredo eterno, são exatamente o tipo de prática que o inimigo usa para prender as almas a compromissos que não vêm do céu. Ellen White descreveu o que o Senhor lhe mostrou sobre essas alianças. Vi que os rituais dessas sociedades são elaborados de modo a cativar os sentidos e a prender a imaginação. São um disfarce sob o qual o inimigo esconde sua verdadeira obra de engano. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 66. O engano está justamente no brilho exterior. A maçonaria fala de luz, de conhecimento e de fraternidade universal. Mas Ellen White discerniu que essa luz é, na verdade, uma imitação do verdadeiro conhecimento divino. Em Evangelismo, página 619, ela declara: Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele introduz princípios de sua filosofia nas sociedades secretas, de modo que pareçam justos e benevolentes, mas o fim deles é a perdição. Essas palavras ecoam o texto de 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O inimigo sempre trabalhou para misturar a verdade com o erro. A maçonaria fala de um grande arquiteto do universo, mas Ellen White revelou que esse título genérico é uma forma de remover a centralidade de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. O cristão não adora a um arquiteto anônimo, mas ao Deus vivo e verdadeiro revelado em Jesus Cristo. Ellen White advertiu também sobre a influência invisível dessas sociedades dentro das igrejas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 69, ela declara: Satanás tem introduzido, através das sociedades secretas, princípios que enfraquecem a fé do povo de Deus. Muitos não percebem que estão sendo moldados por uma filosofia contrária à verdade. Ela viu que gradualmente certos conceitos, símbolos e modos de pensar se infiltrariam até mesmo entre os fiéis.
O objetivo do inimigo é diluir a pureza do Evangelho e misturar a fé com ideias que parecem inofensivas, mas que, em essência, negam a autoridade de Cristo. Por isso, a serva do Senhor advertiu que o povo de Deus deve vigiar cuidadosamente tudo o que é apresentado como sabedoria espiritual ou ensinamento moral. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 151, ela disse: devemos rejeitar toda instrução que não se harmonize com a palavra de Deus, mesmo que venha acompanhada de pretensa luz. Todo ensino que exalte o homem é contrário ao Evangelho. A Bíblia reforça isso em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O apelo de Ellen White não é apenas uma advertência, é também um chamado à libertação. Ela viu em visão que o poder de Deus pode libertar até aqueles que se encontram aprisionados por essas alianças. Em Evangelismo, página 621, ela escreve: Deus tem filhos em todas as associações. Muitos estão em trevas, mas quando ouvirem a verdade, responderão e sairão. Quando a luz do Evangelho brilhar, eles abandonarão as obras das trevas e se colocarão ao lado do Senhor. Essas palavras nos enchem de esperança. O Espírito Santo está atuando para despertar corações e ainda há tempo para a libertação. Escreva nos comentários: Senhor, liberta-me de tudo o que não vem de Ti. A serva do Senhor também revela que quando alguém abandona essas alianças e se consagra novamente a Cristo, os céus se alegram. Cada alma que rompe com o engano se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ela escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 152. Quando uma alma é libertada das cadeias do inimigo, anjos de Deus se unem em cânticos de louvor. E essa alma, uma vez liberta, torna-se um mensageiro da verdade. O Senhor deseja fazer isso com você também. Ele quer libertar sua mente de toda influência que não procede de sua palavra e renovar seu coração com o Espírito Santo. A luta é espiritual. E Ellen White foi clara ao afirmar que, nos dias finais, cada cristão precisará escolher entre a verdade revelada e as doutrinas humanas. Em O Grande Conflito, página 518, ela escreveu: o conflito entre Cristo e Satanás se aproxima do seu clímax. Todo aquele que não estiver firmado na verdade será levado pelas correntes do engano. Por isso, a decisão que fazemos hoje tem consequências eternas. Não se trata apenas de abandonar uma sociedade secreta, mas de separar-se espiritualmente de tudo que pertence ao reino das trevas. A Bíblia declara em Apocalipse 18:4: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esse é o clamor final de Deus para o seu povo. O mesmo apelo que Ellen White ecoou ao longo de sua vida. E hoje, esse chamado chega até você. Escreva nos comentários: eu atendo ao chamado de Deus. Quero viver na luz. Deus está chamando um povo separado, puro e fiel. Um povo que não se curva diante das pressões do mundo, nem das alianças humanas. Um povo que carrega o selo do Deus vivo. Ellen White encerra esse apelo com palavras que tocam o coração. Aqueles que se colocam firmemente ao lado de Cristo, separados do mundo, receberão a plenitude do Espírito Santo e serão guardados no tempo de angústia que se aproxima. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 71. Essa é a promessa para todos os que escolherem a bandeira do Cordeiro, que essa escolha seja sua hoje. O tempo em que vivemos é solene. Ellen White declara que estamos nos aproximando do grande e final conflito entre o bem e o mal. O Grande Conflito, página 582. A influência da maçonaria, disfarçada em obras de caridade e aparente fraternidade,
continuará se expandindo, buscando infiltrar-se nas instituições, nas igrejas e até mesmo na mente daqueles que professam servir a Cristo. É nesse cenário que Deus chama o seu povo a permanecer firme sobre a rocha da verdade, sem se desviar para alianças que negam a supremacia de Cristo. A serva do Senhor adverte: Satanás tem um objetivo definido em todos os seus enganos: desviar a mente de Deus e de sua palavra. Primeiros Escritos, página 210. E a maçonaria, com suas cerimônias místicas e juramentos secretos, cumpre exatamente esse propósito: colocar algo no centro da adoração que não é Cristo. Amado irmão e irmã que está me ouvindo agora, reflita por um instante. Quantas vezes você já foi tentado a se envolver em algo apenas porque parecia bom, nobre ou respeitável aos olhos humanos? Quantas vezes o Espírito Santo falou ao seu coração, advertindo sobre um caminho de aparência agradável, mas que escondia trevas espirituais? Ellen White escreve: Satanás é mestre em disfarçar o mal sob a capa do bem. Ele sabe que a maioria dos homens não aceitaria abertamente o mal, e por isso o mistura com um pouco de verdade para torná-lo aceitável. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. É por isso que a palavra de Deus nos adverte com tanta clareza: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6:14. O apelo divino é urgente. Deus está chamando homens e mulheres fiéis a romperem com todo laço de iniquidade, toda associação que compromete a pureza da fé. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Ellen White afirma que este apelo não é apenas para a Babilônia mística, mas para toda forma de engano que escraviza a mente e o coração, desviando o crente da obediência plena a Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. Muitos que estão dentro dessas organizações acreditam sinceramente que estão servindo ao bem, que estão ajudando a humanidade e que a maçonaria é apenas uma instituição de filantropia. Mas a verdade espiritual é outra. Há uma luta invisível sendo travada pela fidelidade do coração. Aquele que pertence a Cristo não pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Querido ouvinte, se você conhece alguém que está preso a essas associações, ore por essa pessoa. Ore com fé, pedindo que a luz de Cristo penetre na escuridão de sua mente. Ellen White escreveu que a oração feita com fé é o maior poder que existe sobre a terra. Caminho a Cristo, página 94. O Senhor deseja libertar vidas que estão enganadas, presas a juramentos que contrariam a palavra de Deus. Ele quer levantar um povo puro, consagrado, que reflita a luz do caráter de Cristo diante das trevas deste mundo. Você pode estar se perguntando agora: mas o que eu posso fazer diante de tamanha confusão e engano? A resposta está na comunhão diária com Deus. Ellen White escreveu: a única segurança para o cristão está em permanecer constantemente vigiando e orando. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 21. Vigiar é examinar os caminhos, é discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Orar é buscar o poder do Espírito Santo para resistir. E obedecer é permanecer firme, mesmo que o mundo inteiro caminhe em outra direção. Se você entende que o Espírito Santo está falando ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu escolho a tua luz. Essa frase é uma declaração de fé, um testemunho público de que você quer permanecer no lado de Cristo, longe das trevas espirituais que tentam dominar este mundo. Jesus está chamando o seu povo para uma experiência de pureza e santidade. Sereis santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16.
E esta santidade não pode coexistir com juramentos secretos ou compromissos ocultos. Ellen White conclui com palavras poderosas: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos o modo pelo qual o Senhor tem nos conduzido no passado. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 162. O Senhor sempre conduziu seu povo à separação do mal, à verdade, à pureza, à obediência. Ele nunca chamou seus filhos para participarem de alianças que comprometem a fidelidade a Ele. Portanto, mantenha-se firme, apegue-se à Bíblia, rejeite toda influência contrária à verdade divina. E se você sente que há algo em sua vida que precisa ser abandonado, ore agora mesmo. Peça ao Espírito Santo que o liberte de toda ligação com as trevas e que renove em você o desejo de servir somente a Cristo. Antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. Escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde está assistindo. Eu quero orar por você. Ore também comigo para que Deus fortaleça todos os que estão lutando para permanecer fiéis. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus. Ela escreveu: Satanás tem procurado, por meio dessas sociedades, eliminar o nome de Cristo e colocar em seu lugar uma divindade indefinida, uma força sem personalidade. Assim, o homem se distancia do Salvador e perde a fé no plano da redenção. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 144. Quando Ellen White menciona essa substituição, ela descreve uma estratégia satânica que começou ainda no Éden, a tentativa de levar o homem a buscar sabedoria independente de Deus. A maçonaria ensina que o homem pode alcançar a iluminação interior por meio do autoconhecimento e da razão. Mas a palavra de Deus afirma em Provérbios 3, 5, 7: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ellen White declara que essa sabedoria humana, exaltada nas cerimônias maçônicas, é o mesmo espírito de rebelião que levou Lúcifer a se exaltar no céu. Ela escreveu: aquele que primeiro procurou ocultar sua verdadeira identidade por trás de símbolos e mistérios foi o próprio inimigo de Deus. As sociedades secretas são apenas a continuação dessa mesma obra de engano iniciada no céu. O Grande Conflito, página 512. Essas palavras são de uma profundidade impressionante. A maçonaria não é apenas um grupo social, é uma filosofia espiritual que nega, em essência, a necessidade da graça redentora de Cristo. Por isso, Ellen White advertiu os ministros e membros da igreja a não se envolverem com tais organizações. Em Obreiros Evangélicos, página 392, ela afirmou: nenhum obreiro de Cristo pode, com segurança, unir-se a qualquer sociedade secreta. Tais alianças o afastam de sua lealdade a Deus e o expõem às tentações do inimigo. O apóstolo João confirma essa verdade quando escreve em 1 João 2:15 e 16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Essas sociedades apelam ao orgulho humano, prometendo poder, influência e reconhecimento. Ellen White viu que esse é o mesmo espírito que dominará o mundo antes do retorno de Cristo,
o espírito de Babilônia, que confunde e mistura o santo com o profano. O Senhor me mostrou que as sociedades secretas são um dos instrumentos que Satanás usa para preparar o mundo para o seu engano final. Por meio delas, ele ensina os homens a confiar em si mesmos, a negar o sacrifício expiatório e a resistir à obra do Espírito Santo. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 67. Você consegue perceber a gravidade disso? Escreva nos comentários. Eu renuncio toda aliança que me afaste de Cristo. Essa é uma confissão pública de separação espiritual, uma escolha consciente de permanecer sob a bandeira do Cordeiro de Deus. Ellen White também observou que quando um cristão se une a essas sociedades, ele compromete sua influência e enfraquece o testemunho do Evangelho. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 145, ela escreveu: o povo de Deus deve ser peculiar. Quando se une às sociedades do mundo, perde seu poder espiritual e torna-se incapaz de discernir entre a luz e as trevas. O Senhor tem chamado o seu povo a ser separado. A separação não é isolamento, mas pureza de propósito e fidelidade de coração. O cristão pode viver no mundo sem se misturar com seus princípios corruptos. O apelo de Deus em 2 Coríntios 6:17 é claro: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Ellen White reforça essa ordem divina dizendo: não é seguro para os cristãos se colocarem sob a influência daqueles que rejeitam a luz. O Senhor chama seu povo a uma separação distinta e a permanecer firme por princípios que vêm do céu. Evangelismo, página 620. Em suas visões, ela também viu que muitos seriam enganados por pensarem que poderiam permanecer na maçonaria e ainda servir a Cristo. Contudo, ela declarou com firmeza: não pode haver comunhão entre o templo de Deus e os ídolos. O cristão que permanece nessas sociedades está dividindo o coração entre dois senhores. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 68. Jesus disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A decisão é clara: ou pertencemos a Cristo completamente, ou acabamos servindo ao inimigo de forma disfarçada. Ellen White encerra seu apelo com palavras que soam como um chamado direto para os nossos dias. O tempo é curto. Cada alma deve decidir de que lado ficará. As sociedades secretas estão multiplicando-se, mas o povo de Deus deve permanecer como uma luz no mundo, separado e fiel à verdade. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 147. Você que está assistindo este vídeo, Deus está chamando você para uma decisão. Não é apenas sobre deixar uma organização humana, mas sobre entregar o coração totalmente a Jesus Cristo. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu escolho a tua luz e rejeito toda aliança das trevas. Essa é uma declaração espiritual de fidelidade e separação. O Espírito Santo está chamando o seu povo a uma pureza maior, a uma comunhão mais íntima com Deus e a abandonar tudo aquilo que obscurece a fé. Assim como Elias chamou o povo no Monte Carmelo, hoje o Senhor pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. 1 Reis 18:21. O tempo de decidir é agora. Ao avançarmos no entendimento das revelações que Deus concedeu a Ellen G. White, percebemos que a questão da maçonaria não é apenas uma questão de associação humana, mas uma batalha espiritual entre duas bandeiras, a de Cristo e a de Satanás. Em seus escritos, ela mostra que nos últimos dias, o inimigo reunirá todas as forças de engano para unir os homens sob um mesmo sistema de lealdade, disfarçado de fraternidade e paz, mas guiado pelo espírito das trevas. Ellen White escreve em O Grande Conflito, página 516.
Satanás emprega todos os meios possíveis para conduzir os homens à união sob seu domínio. Ele faz com que os que se dizem cristãos se liguem a associações que têm o mesmo propósito que ele: afastar o homem de Cristo e da verdade. Essas palavras descrevem o movimento de unificação espiritual que já se vê no mundo moderno. A maçonaria, com seus ideais de igualdade e fraternidade universal, torna-se um instrumento através do qual o inimigo prepara o terreno para o engano final. E é por isso que Ellen White fala de duas bandeiras espirituais. De um lado, a bandeira manchada pela rebelião. Do outro, a bandeira imaculada do Cordeiro de Deus. Ela afirma em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 148, todos os que desejam ser salvos devem tomar posição ao lado de Cristo. Não pode haver neutralidade. Aqueles que permanecem nas associações do mundo colocam-se, consciente ou inconscientemente, sob a bandeira de Satanás. A Bíblia declara em Apocalipse 13:8 que no fim todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa passagem profética mostra que o engano final será uma aliança global, unindo religiões, filosofias e organizações sob um mesmo espírito. Ellen White discerniu que a maçonaria é uma das sementes desse sistema. Em Evangelismo, página 620, ela escreveu: as sociedades secretas são uma preparação para a grande apostasia. Elas ensinam princípios que finalmente levarão os homens a aceitar o poder e a autoridade do inimigo de Deus. Perceba a profundidade dessa afirmação. A maçonaria se apresenta como uma busca por luz e conhecimento, mas sua filosofia conduz à exaltação da razão humana acima da revelação divina. E esse é o mesmo princípio que formará a base do poder que se levantará contra Deus nos últimos dias. A palavra do Senhor em Isaías 5:20 declara: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ellen White advertiu que nos últimos dias o inimigo se apresentará disfarçado de portador da luz, confundindo os que não estão firmados na verdade. Ela escreveu em O Grande Conflito, página 519, Satanás virá como um ser de luz, realizando maravilhas e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele apresentará sua filosofia de amor universal e fraternidade, mas negará a autoridade da lei de Deus. Aqui está o núcleo da questão. A maçonaria exalta a fraternidade humana, mas ignora a obediência à lei divina. Fala de luz, mas recusa o arrependimento. Promete sabedoria, mas rejeita a dependência do Espírito Santo. Essa é a essência do engano espiritual que Ellen White denunciou. Ela também fez um apelo direto aos cristãos que já estavam envolvidos nessas sociedades. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 150, ela escreveu: aos que pertencem às sociedades secretas, o Senhor diz: abandonai-as imediatamente. Não vos demoreis um momento sequer em terreno perigoso. Rompei todos os laços que vos unem ao inimigo. Você que está assistindo este vídeo precisa compreender. Permanecer em silêncio diante do erro é o mesmo que consentir com ele. O cristão é chamado a se posicionar claramente ao lado da verdade. Escreva nos comentários: eu escolho permanecer sob a bandeira de Cristo. Essa declaração é mais do que uma frase, é um testemunho espiritual. Cada vez que alguém confessa publicamente a sua lealdade a Cristo, o inimigo é derrotado.